Olá, queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Meu nome é Enio Huberto Dumer, a minha esposa está comigo aqui me ajudando a filmar este vídeo e nós temos grande alegria no coração de poder ter esse primeiro contato com vocês. A gente está aqui ultimando os últimos preparativos para a mudança, também nos despedindo aqui dos queridos irmãos e irmãs em Cristo aqui de São Gabriel da Palha, e nós estamos no momentos finais dos preparativos para a mudança que em breve acontecerá. Enquanto isso não acontece, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do Senhor, ainda mais nesse momento tão especial que está se aproximando, período da Páscoa, onde a gente vê esse momento tão especial da parte de Deus para conosco. A morte de Jesus lá na cruz foi a maior demonstração de amor de Deus pela humanidade. E essa obra maravilhosa de Jesus tem nos alcançado e tem nos abençoado grandemente. E nós queremos compartilhar um texto que está em Lucas 23, a partir do versículo 39 até o 43, onde Jesus está crucificado e ao seu lado estão crucificados também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o texto de Lucas diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ao olharmos para essa passagem, a gente vê como Jesus lidou com cada um desses que estavam crucificados ao seu lado. Eram ladrões, a palavra de Deus fala de malfeitores, eles não se importavam com a vida de ninguém, inclusive eram criminosos, eles, se precisassem, eles tiravam a vida de alguém para furtar os seus bens. E nesse aspecto a gente vê que um estava à direita de Jesus, outro à sua esquerda. Tom Houston, quando escreveu o livro Personagem ao Redor da Cruz, ele diz que nós temos aqui no Calvário 3 tipos de morte. A primeira que a gente vê é a de Jesus e a crucificação de Jesus. E aí a gente vê que Jesus foi crucificado e ele morreu pelo nosso pecado. Então, nesse texto, a gente vê que o objetivo da morte de Jesus na cruz foi cancelar a maldição do pecado. E ele veio para nos salvar. Mas nos salvar do quê? As Escrituras nos ensinam a grave consequência do pecado de Adão e Eva. Nos mostra a rebeldia do ser humano para com o Criador. O seu objetivo de ser igual a Deus e de viver independente de Deus. Isso trouxe o juízo de Deus, a ponto deles serem expulsos do paraíso. E a gente vê aqui nessa passagem que Jesus veio resgatar isso. Ele veio com a sua morte na cruz cancelar toda a maldição do pecado. É disso que ele veio nos salvar. Por isso que a gente olha nesse texto aqui e a gente percebe que um inocente morreu no nosso lugar. A palavra de Deus diz que toda a maldição caiu sobre Jesus, lá em Isaías 53. Então, em primeiro lugar, a gente vê que Jesus morreu pelo pecado. Em segundo lugar, nós temos o segundo tipo de morte. Um dos malfeitores, um dos ladrões, ele morreu em pecado. A palavra de Deus diz no versículo 39 que ele blasfemava contra Jesus. E o que ele dizia? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, ele reconhecia e olhava para Jesus como Cristo, ou ungido de Deus para salvar o seu povo. Ele até reconhecia isso, mas ele só tinha interesse que Jesus agisse, que ele salvasse a ele próprio
e também a eles que estavam ali crucificados. Por isso, nesse aspecto, ele estava interessado apenas na salvação terrena, daquele momento difícil no qual ele se encontrava. Mas ele não queria nada mais, nem de compromisso, nada com Jesus, e não reconhecia quem estava ao seu lado. Em contrapartida, nós temos o terceiro tipo de morte. Tem aquele que morreu para o pecado. É o criminoso que se arrependeu dos seus pecados. Ou seja, ele pôde experimentar a graça e o amor de Deus e o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. E a gente vê neste pecador arrependido algumas características de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira conversão. A primeira, a gente vê que havia temor de Deus nele, porque ele fala no versículo 40, quando ele repreendeu o outro criminoso, ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ou seja, ele reconhece a divindade de Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus. Essa é uma das questões importantes do verdadeiro arrependimento. A segunda é que ele reconhece o próprio pecado. Ele diz isso no versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ou seja, ele reconheceu que era um pecador, que ele carecia da graça de Deus. E ele olha para Jesus e diz: mas esse nenhum mal fez. Então ele reconhece que Jesus estava lá na cruz, que ele era inocente e que sobre ele caiu toda a maldição do pecado, que sobre ele os nossos pecados foram lançados. De alguma maneira o Espírito Santo foi agindo na vida deste homem que estava crucificado ao lado de Jesus, produzindo nele essas questões. Ele reconheceu a inocência de Jesus e reconheceu mais que Jesus é Salvador e que ele é o Rei eterno, porque ele diz em seguida e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só, ele reconheceu em Jesus um Rei eterno e ele pede para Jesus, quando Jesus vier para instalar definitivamente o reino de Deus, para que se lembrasse dele. Então, no pior momento da sua vida, no momento que ele estava sofrendo angústia, dor, a morte se aproximava, o Espírito Santo tocou na vida dele de uma tal maneira que esse homem teve seu coração compungido, tocado pelo poder do Espírito Santo, e ele clama no último momento, em um momento de dor, de sofrimento, ele clama ao Senhor pela misericórdia do Senhor, pelo perdão do Senhor, para que quando Jesus voltar, ele pudesse se lembrar dele e ele pudesse estar junto com Cristo. Olha que coisa tremenda. Não há momento no qual a gente não possa ter tempo para se arrepender do seu pecado. Este, no último momento, se voltou para Jesus, clamou a Jesus. E a gente vê que Jesus fez uma promessa tremenda para ele. No versículo 43, Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que promessa maravilhosa. Olha que coisa incrível que Jesus promete para ele. Então temos aqui pelo menos 3 coisas importantes para a gente ver em relação à salvação que Jesus promete. Primeiro, ele diz aqui: em verdade te digo. Então é Jesus que está afirmando. A salvação é verdadeira e ela é segura, ela é garantida por Jesus. A outra coisa que a gente vê aqui, que ela é imediata, ela é gratuita. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a gente vê aqui que Jesus disponibiliza essa salvação e já é a partir de hoje, a partir desse momento. E a terceira coisa que a gente vê, ele promete a questão da vida eterna. Estarás comigo no paraíso, restabelecendo as consequências do pecado do Adão e da Eva. Aí o privilégio de experimentarmos a partir de hoje a vida eterna com Cristo. Eu termino
dando uma palavra para você que está me ouvindo nesse momento. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, não morra em seus pecados. Entregue a sua vida para Cristo. Abra o teu coração para Ele. Não seja que nem aquele criminoso que não se arrependeu dos seus pecados e morreu em pecado. Entrega a tua vida para Cristo. Cristo te convida a você ter uma vida com Ele, uma vida abundante. Também deixo uma palavra para você que já conhece a Jesus, que já morreu para o pecado, que entregou a sua vida para Cristo, não importa se faz muito tempo ou se foi há pouco tempo, permaneça firme na fé em Cristo. Não se desvie dos caminhos do Senhor e olhe ao seu redor. Há muitas pessoas que estão morrendo de seus próprios pecados e que carecem da graça e da salvação do Senhor Jesus. Peça a Deus ousadia, coragem para testemunhar o Evangelho da salvação. O Evangelho é poder de Deus para salvar todo que crê. Que Deus use você como instrumento da graça dele para alcançar outras pessoas. E que Deus faça essa obra, continue te abençoando desta maneira e que você continue firme em Cristo. No mais, enquanto não chega o momento de estarmos presencialmente juntos, eu desejo a vocês uma abençoada Páscoa e que o amor de Deus continue sendo derramado no seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma abençoada Páscoa, fiquem na graça e na paz de Jesus. Amém.